Olá, sabe aquela confusão que às vezes acontece quando a gente ouve a palavra psicologia? Porque de um lado tem uma psicologia super antiga, filosófica, que fala sobre a alma, e do outro tem uma moderna, científica, cheia de laboratórios, de experimentos. E aí, elas são inimigas? Uma anula a outra? Pois é, vamos mergulhar nisso, porque a resposta é muito mais interessante do que um simples certo ou errado. Olha só o caminho que a gente vai fazer hoje para sair dessa confusão. Primeiro, vamos entender as duas histórias por trás desse termo. Depois, vamos usar uma analogia bem legal para mudar o nosso jeito de olhar para isso. Aí vem a ferramenta que de fato resolve a questão. E para fechar, vamos situar o ser humano dentro de um grande mapa de todo o conhecimento. Então, vamos lá. Primeira parte. Um termo, duas histórias. É aqui que a gente começa a entender como uma única palavra acabou sendo usada para duas tradições de pensamento bem diferentes. E aqui está a grande questão, né? Quando falamos em psicologia, estamos falando de ciência, tipo fisicobiologia? Ou estamos no campo da filosofia, que lida com aquelas questões mais profundas da existência? A gente vai ver que, na verdade, não é preciso escolher um lado. Pensa só, a investigação sobre a alma, ou a psique, é uma coisa milenar. Começou lá com Aristóteles, foi aprofundada por Tomás de Aquino séculos depois, mas a psicologia como ciência de laboratório, como experimentos, só nasceu em 1879, com Wundt. Ou seja, o assunto é antigo, mas o método científico aplicado a ele é um bebê na história do pensamento. Vamos para a segunda parte. Dois olhares, um elefante. Para entender como essas duas psicologias podem conviver numa boa, vamos usar uma analogia poderosa que ajuda a gente a enxergar as coisas de um jeito novo. Imagina a cena: um elefante descendo uma colina. Um físico olhando para isso vai perguntar qual é a massa dele, qual a velocidade, a energia cinética, ele quer medir, quantificar. Agora um filósofo, olhando para a mesmíssima cena, vai perguntar outras coisas. O que é o movimento em si? O que no fundo faz um ser vivo ser diferente de um objeto? Ele busca a essência, as causas mais profundas. As perguntas são totalmente diferentes, mas as duas são válidas e sobre a mesma realidade. E aqui está o pulo do gato. O olhar do cientista e o do filósofo não se anulam. Pelo contrário, eles se completam. Um descreve o como as coisas acontecem, com precisão. O outro investiga o porquê mais profundo delas existirem. Para ter uma visão mais completa, os dois olhares são importantes. Chegamos à terceira parte, a chave, objeto e forma. Agora, a gente vai conhecer a ferramenta conceitual vinda da filosofia escolástica, que desmonta de vez aquele aparente conflito do início. Primeiro, o objeto material. É super simples. É o que? É a realidade que está sendo estudada. O assunto em si. A pergunta é: o que está sendo estudado? A resposta é o objeto material. Agora, o segredo da história. O objeto formal. Ele é o como. É a perspectiva, o ângulo, a lente que se usa para estudar o objeto material. Aqui, a pergunta é: de que ponto de vista isso está sendo estudado? E olha que incrível como isso resolve tudo. O objeto material de várias áreas é o mesmo, o ser humano. A medicina, a história, as duas psicologias, todas estudam o ser humano. O que muda é o objeto formal, a lente de cada uma. A medicina olha para a saúde e doença, a história para as ações do passado, a psicologia científica para o comportamento observável. E a psicologia filosófica? Para a essência, para as causas últimas. Não existe conflito, só perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Quarta parte, o mapa de todo saber. E essa distinção tão útil entre os objetos não é uma ideia solta, não. Ela faz parte de uma organização muito maior, um verdadeiro mapa de todo o conhecimento humano, lá da tradição de Tomás de Aquino, o tomismo. E o que organiza esse mapa é uma ideia que vem lá de Aristóteles, a de que ser sábio não é só acumular informações, mas saber organizar o conhecimento. A sabedoria está em entender como as coisas se conectam, qual o lugar de cada saber. E como funciona essa organização? Bem, de um lado tem as ciências que ajudam a gente a ordenar o que está dentro. As ciências racionais, como a lógica, organizam o nosso pensamento. E as ciências práticas, como a ética e a política, nos ajudam a organizar nossas ações no mundo. Do outro lado estão as ciências que lidam com o mundo fora da gente. As ciências especulativas, como a física ou a metafísica, servem para a gente contemplar a realidade como ela é. E as ciências produtivas, como a engenharia ou as artes, são sobre, bem,
produzir coisas, criar, transformar a realidade. É um sistema bem completo para organizar o saber. E chegamos à nossa quinta e última parte: o ser humano na fronteira. Depois de passear por esse mapa todo, a gente volta para a questão central: e o ser humano? Onde ele se encaixa nisso tudo? A tradição tomista tem uma expressão fantástica para isso: horizonte et confinium. Significa ser de fronteira. A ideia é que o ser humano vive exatamente no horizonte entre o mundo material, que as ciências naturais estudam, e o mundo espiritual, que a metafísica investiga. Temos um pé em cada um desses mundos. A consequência disso é gigantesca. Por sermos esses seres de fronteira, nós não cabemos direitinho em uma única caixinha daquele mapa do saber. Somos complexos demais para isso. E, portanto, o estudo sobre o ser humano precisa de múltiplas abordagens, de vários olhares que se completam. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se o ser humano vive nessa fronteira entre o material e o espiritual, será que uma ciência sozinha, qualquer uma, pode contar a história completa? A psicologia experimental, a filosofia, a biologia, cada uma tem uma peça valiosíssima do quebra-cabeça. Mas talvez a imagem completa só se forme quando a gente junta todas as peças, cada uma no seu devido lugar.